Eu sempre pergunto a Deus, quando recebo convites e responsabilidades para falar a outros, eu sempre pergunto para Deus o que é que Ele quer de mim, o que é que Ele quer para mim, para não incorrer na arrogância, na presunção, na soberba de achar que tenho alguma coisa que alguém precisa ouvir, que alguém ainda não ouviu. E eu, desde a hora que eu cheguei aqui, reencontrei o Fernando, meu amigo querido de alguns anos, encontrei o Marco, também amigo, e fui cumprimentado por algumas pessoas. Depois tive um momento gostoso de silêncio e oração com o Sérgio, e entrei no clima. Antes eu tentei responder uma pergunta do Volô. Eu fui aprovado 50%, porque ele me fez uma pergunta: o que é que a gente vai levar para o céu, né? O que é que nós vamos ter no céu? E eu disse assim: o amor. Ele: falta mais uma. E eu não soube responder, que é a adoração. Mas a adoração é com ele, né? Ele tem que saber disso. Então eu estou 50% apto a continuar falando aqui, segundo o Volô, que ele disse que era um teste, se eu ia ou não corresponder, né? Então, para mim não há nenhum problema em me sentir reprovado, né? É a condição que mais conheço em mim mesmo, né? Aprovado é aquele que tem aprovado em mim aquilo que eu preciso ter aprovado, né? Mas eu fui entrando no clima que foi proposto aqui, clima este que eu sei que existe há muito tempo, porque eu acompanho a comunidade de Jesus há muito tempo. Além de acompanhar, eu tenho uma profunda admiração por aqueles que os lideram como pastores e presbíteros, em especial ao Sérgio, e tenho historicamente uma reverência muito especial por Osmar Ludovico e outros que, à luz daquilo que estes mentores nos têm ministrado, eu mesmo tenho tentado pautar minha própria vida, minha própria caminhada. Mas eu não sabia o que seria o conteúdo daquilo que estava sendo proposto para essa manhã. Desde a leitura do Salmo 34, eu poderia ter me levantado para fazer a minha oração, ou levantado a minha voz e orar, e eu oraria o provai e vede que o Senhor é bom. E aquele provai, Volô, me corrija você, não é um colocar Deus à prova, que às vezes alguns confundem, é mastigar, é provar. É bom. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente poderia traduzir até irreverentemente como Ele é gostoso. Esse é o que o salmista propõe. Provai, experimentem, saboreiem e vejam o quanto Ele é gostoso. E aí o Sérgio continuou nas ministrações, os cânticos, as letras, algumas muito antigas, né, que a gente se conhece muito. E, mano, tô te dando trabalho hoje, né? Obrigado, Yala. Mesmo que eu não coloque. Não, me dá um. Vou tomar água. Provai e vede que o Senhor é bom. E suco de laranja melhora. E aí eu fui mergulhando no ambiente que foi sendo proposto, e com esses adendos no que diz respeito à tradição, que você sabe e quanto isso para nós é rico, e o quanto nós temos tentado resgatar isto entre nós, não é? Até que o Mateus, né, e o Sérgio colocou na pauta o acontecimento com o Rodrigo,
E eu perguntei para a Yara, e depois, quando a Yara me contou, eu lembrei, eu lembro do episódio, e aí eu entendi. Foi por isso que eu vim aqui, Mateus, foi por isso que eu vim aqui, Magali, Marina, a Lloyd, né, que estava aqui também, foi por isso que eu vim aqui. Eu precisava de alguns toques gostosos da parte de Deus para o meu coração, né? Eu sepultei meu irmão há 4 meses atrás, meu irmãozinho caçula com 52 anos, acometido de 2 tumores cerebrais agressivos, que nos deu apenas 1 ano com ele. E há 4 meses eu o sepultei. E a minha sensação, quando alguns me perguntam, é assim: você está com saudade? Eu falo, não tenho saudade do meu irmão ainda. Eu sinto falta dele. Sinto falta de sentar num balcão de padaria, como a gente fazia, e conversava horas. Sinto falta. E quando estes partem, como o Rodrigo e outros, certamente aqui nesta sala, tantos já viveram esses processos, não é? Desculpa, Paulo Bregantin, meu irmão caçula. Quando eles partem, é que nós ganhamos a sensação correta do tamanho do espaço que eles ocupavam em nós, que às vezes a gente não faz ideia. Enquanto nossos queridos estão entre nós, e nós podemos tocá-los, vê-los, nós não temos essa sensação correta. A gente sabe, mas quando eles partem, o abismo, o buraco que fica, meu Deus, eu não sabia que ele ocupava tanto dentro de mim. E aí, para suprir isto e para ir nesses processos de substituição até que fique uma saudade, demora muito, é muito dolorido. Vocês viveram isso e eu já passei. Eu sei a dor da Marina, porque eu sepultei meu segundo irmão. Há 10 anos atrás eu sepultei meu outro irmão que vinha logo depois de mim, e eu ainda sinto muita falta dele, muita falta dele. Por outro lado, Sérgio, há menos de 1 mês, há 22, 23 dias, eu fui promovido à patente de avô. Aí eu vou segurar meu neto no hospital, ali na maternidade, o Felipe, que é meu filho mais novo, casado com a Maitê, nossa filha. Eles nos deram o privilégio de assistir a hora que o Arthur foi tirado de dentro dela, ali no Santa Joana. Eles abriram aquela tela, eu falei, meu Deus, sabe quando você não espera, não é? E eu vendo aquilo, cortar o cordão umbilical, e tipo assim, 1 hora, 2 horas depois eu estava com o Arthur no colo. Mas eu vivi uma das experiências mais transcendentes da minha vida nesses últimos dias. E aí eu disse para alguns que me têm perguntado, que gosto é esse? Eu disse, olha, é um sabor do amor que eu desconhecia. É um novo amor, é um sabor do amor que eu desconhecia. E é certo que este é um dos jeitos de Deus agir sobre e em favor de cada um de nós, para nos suprir estas ausências, esses buracos, esses abismos, né? Ele nos apresenta outros sabores do amor, de modo que aqueles que são mais sensíveis, que se entregam e que se doam e vivem às vezes a dor no seu limite máximo, eu sou desses, eu vou ao talo, eu não sofro pouco. Eu sou de chorar até não ter mais lágrimas, porque eu quero experimentar o que tem nisso de vida. E também na hora que o Senhor me presenteia com algo que é um outro sabor que eu não conhecia, que eu saboreie e que eu resgate em mim a alegria que fora roubada nos últimos meses. Então, eu
eu sei porque eu vim aqui, Sérgio. Para ter esse complemento, para ter da parte do Senhor, Ele usando cada um de vocês, dos que eu sei o nome, dos que eu sei um pouco da história e de quem eu não sei absolutamente nada, mas olhando para vocês e vocês olhando para mim, eu me sinto preenchido neste tempo daquilo que tem da parte do Senhor, que o tempo todo me diz: eu te amo. Eu te amo. E você não precisa fazer absolutamente nada para isso. E nem por causa disto. Eu só sei te amar. Eu só sei te amar. Então, muito obrigado, Sérgio, por me dar a chance de estar aqui, e não para dizer o que eu estou dizendo, mas por ter sido incluído na sua família, Magali, e na vossa família, e no dia de hoje, que quis Deus vivêssemos juntos estas poucas horas aqui. Mas, como diria o hino antigo, do cantor cristão, que eu não vou saber o número agora: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. São as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de a minha alma com a luz. Nossa. E é óbvio que pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo de tudo que nós tivemos aqui, eu sei que o horário, né, extrapolou, né? Eu não sei que hora que vocês encerram aqui, mas eu sei que é assim. Isso, para mim, não faz a menor diferença, que eu já estou preenchido. Eu já estou preenchido, eu já recebi de Deus o que eu tinha para receber nesse lugar, e nessa manhã, e nesse horário. Não obstante, para não passar sem pelo menos esboçar aquilo que me matutou o coração e a alma, eu queria repartir com vocês o que vinha me chamando a atenção. Teve um momento com os discípulos que Jesus lhes respondeu o que eles não queriam ouvir, mas era o que eles precisavam ouvir. Foi quando eles perguntam a Jesus quando é que ele voltaria para levá-los de volta ao Pai ou para o Pai. Quando isso aconteceria? E Jesus responde de um jeito que não era o jeito que eles estavam esperando. Na verdade, eles esperavam alguma espécie de data, alguma espécie de prazo, alguma espécie de dicas, nem que fosse para eles, os íntimos, para que pelo menos eles tivessem uma ideia de quando é que seria. E o Senhor responde-lhes dizendo assim: nem eu sei. Só o Pai sabe. Pô, Jesus. Porque aí, a partir dessa resposta, neles geram questionamentos, muitos, e estes questionamentos se estendem pelos séculos, porque outro dia, alguém me liga, assim, tipo, como é mais ou menos comum, de madrugada, né? Eu digo para lá a minha esposa, com quem eu convivo há 41 anos, digo: bem, como é que uma pessoa pode acordar às 4 horas da manhã com isso na cabeça? Esbrega, eu estou aqui lendo o texto que Jesus disse que não sabia. Eu não acho que ele não sabia, eu acho que ele sabia. Aí eu falei: às 4 horas da manhã você está com isso na cabeça? Vai dormir, cara. Jesus diria para você: vai dormir.
dormir, acorde, espere o dia clarear, como diria Ari Veloso, né? O Ari dizia assim, né, quando alguém ligava para ele às 5 horas da manhã, meu casamento está acabando, Ari. Irmã, seu casamento está acabando desde quando? Há uns 10 anos. Pô, espera até as 8 da manhã. Precisa me ligar às 5 horas da manhã. Pô, dorme, né? Dormir é tão bom, né? Mas Jesus cria uma situação que perdura até hoje, porque tem gente que não dorme à noite com essa ideia. Quando, na verdade, essa resposta de Jesus demonstra o seu cuidado para com os seus. Jesus poderia ter esticado um pouco mais o assunto e dito a eles o seguinte: vocês querem saber mesmo? Vocês querem ter uma marca no calendário? Vocês querem entrar na agenda vossa do dia, do vosso cotidiano, com os planos que vocês têm, dependendo da idade de um, de outro? Eu vou fazer 64 quinta-feira, mas eu sou daqueles que quero ir para o céu, mas não quero morrer, não sei você. Eu sou desse, eu quero ir para o céu, mas tipo, dá para pular essa parte da morte, que ela é uma coisa indigesta, não é? Então assim, agora imagina você acordar e ver na folhinha a data. Aqui vai acabar. Imagina, Mateus. Não ia ser legal, velho. Não dá para conviver com isso. Então essa resposta, na verdade, antes do mestre querer criar no coração, na alma, na mente, no espírito deles algum tipo de ansiedade, era na verdade um cuidado de Deus para conosco. Por outro lado, num outro momento, num outro episódio, na noite da traição, na quinta-feira, o Senhor se embrulha numa toalha, pega água e bacia e vai lavar os pés dos amigos. E quando ele chega no Pedro, o Pedro tem aquela reação que todos nós conhecemos, está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, todos nós conhecemos, que ele diz assim: não, Senhor, por favor, não faça isso comigo. E aí o mestre diz assim: Pedro, deixa que eu faça, porque o que eu estou fazendo agora, você não entende. E meio que assim, e nem precisa entender. E de novo eu entendo e vejo ali algo que para mim vai ganhando significado na vida, do tipo: eu não preciso ter todas as respostas, eu não preciso ter todo o conhecimento sobre todas as coisas, eu não preciso ter um plano absolutamente perfeito da parte de Deus para comigo, da minha parte para com Deus, ou da minha parte para os que estão no meu entorno. Enfim, eu não tenho essa obrigação de saber todas as coisas, ao que eu não entendo, ao que eu não compreendo, ao que eu não alcanço. Por exemplo, eu estava aqui ouvindo o Sérgio, e eu não volto mais aqui, volto só quando não for o Sérgio, porque o Sérgio fica citando autores, e ele fica citando autores, porque ele tem é uma genialidade, ele lembra. Aí eu fico assim: meu Deus, eu não lembro nem dos autores da Bíblia, o que eu vou pregar na comunidade pastoreada pelo Sérgio? Eu acho lindo, acho legal isso, já li alguns desses. Enfim, você me deu uma dica para ler sobre Simone Weil, né? E eu fui, porque foi o Sérgio que me disse que eu tinha que saber dela, e eu fui, cheguei em casa, fui lá, quem é essa mulher? Fiquei pasmo, me encheu o coração, Sérgio, sabe assim? Me encheu o coração, e eu fico assim, admirado, porque são pessoas que eu admiro. Volô é uma pessoa que eu admiro há quanto tempo, eu fico admirado com os que sabem, mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz a Pedro que ele não precisava saber o que estava acontecendo naquela hora, eu me sinto Pedro, como que Jesus dizendo assim: que você também não, Carlos Bregantin. Fique calmo. Nesses tempos de redes sociais em que todo mundo palpita sobre tudo e tem que dar opinião sobre tudo, eu toda manhã, as primeiras respostas que eu tenho que dar é sobre o que eu penso sobre o que acabou de acontecer. Eu não penso coisa alguma, tem coisa que eu nem penso. Nem penso.
Não, mas você não sabe o que está acontecendo. Não, eu sei o que está acontecendo, mas não faço a menor ideia. Eu não entendo. Há o que eu entendo, há o que eu gosto, há o que eu quero, há o que eu preciso. Mas tem aquilo que para mim, como disse a Magali aqui, é mistério. E eu abracei a fé cristã, entre outras coisas, porque ela é cheia de mistério. E o mistério me leva a confiar em Deus. Porque se eu tiver resolvido todos os mistérios, para que eu preciso de Deus? Para quê? O Pedro, daquele dia, ele leva pelo menos, talvez, 30, 40 anos para entender algumas coisas. Quando ele escreve as 2 cartinhas que ele escreve para a igreja e para os presbíteros, aí você percebe que o Pedro levou décadas para compreender aquilo que havia acontecido naquela noite. E é assim, vezes levaremos anos, décadas, para lá adiante, numa roda de amigos, num bate-papo e numa prosa de café. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Naqueles dias, não. E o Paulo, o apóstolo, nessa mesma linha, quando declama o seu belíssimo poema sobre o amor, lá no final, ele diz assim, hoje nós vemos tudo em enigma. Hoje é tudo pela metade, hoje é tudo em parte. A gente sabe uma coisa, não sabe outra. Nos é revelado algo, mas algo não nos é revelado. Ou é revelado a mim, não é revelado ao outro, ou ao outro e não a mim. Enfim, nós não temos a compreensão do todo. E por que eu estou dizendo isso e eu fecho por aqui? Porque quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, Sérgio, foi 3 de dezembro de 1983, rolou. Eu completei 35 anos de ordenação pastoral, agora no mês de dezembro passado, fui homenageado pela igreja que me levou à ordenação, lá na periferia de São Paulo, perto do Pico de Jaraguá, Igreja Batista do Jardim Rincão. E foi o último culto que meu pai participou, agora em dezembro. Meu pai faleceu no mês de dezembro ainda. E ele estava comigo, celebrando os 35 anos. Naqueles dias, e naquela noite especialmente, uma irmãzinha querida, está viva, e eu e ela cantávamos, a gente fazia dueto. Lembra que era aquele tempo de dueto da igreja? A gente cantava e tinha um hino que ela cantava e ela cantou na minha ordenação. Deus tem um plano para cada criatura. Lembra desse hino? Então, 35 anos depois, eu continuo não entendendo muita coisa que eu naqueles dias já não entendia. E alguns foram esclarecidos não para que eu entendesse, mas para que ficassem ainda mais complexos, para que eu me lançasse cada dia e cada vez mais aos pés daquele que tudo sabe e que me sustenta quando eu não consigo decifrar os códigos, as senhas. Mas sobretudo, o que eu aprendi à luz desses textos que citei. A minha Bíblia está ali, se vocês quiserem, depois eu falo o texto, enfim, mas tem hora que eu falo sem pegar a Bíblia, tem gente que fala, nossa, ele nem usa a Bíblia. É um livro, não é? A Bíblia, eu leio tanto a Bíblia a minha vida toda, que algumas coisas estão tão em mim, que de algumas coisas eu até me sinto meio autor. Assim, eu gosto tanto. Eu pensei, eu poderia ter escrito isso. Poderia ter escrito isto. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o script pode ser mudado. Se eu não entendo tudo, se a mim não foi revelado tudo, se Deus disse isso e se Cristo deixou isso muito claro, significa dizer que não poucas das minhas escolhas, não poucas das minhas decisões, não pouco do que pode acontecer a mim, do imponderável, do inevitável, do absurdo, do assombro, como diz Osmar, do assombro, enfim, aquelas visitações que a gente tem, que a gente não faz ideia de onde vem, por que veio e como é que se reage
reage àquilo e como é que se dá conta daquilo, e isso promove, não poucas vezes, rupturas, trincas, quebraduras, mortes, como disse a irmã que estava... Ana Cris disse uma coisa que eu acredito de todo o meu coração. Quando morrem queridos nossos, morre muita coisa junto. Muita coisa. Há muito que morre. E, na verdade, há aquilo do que também nós precisamos fazer morrer. Há o que precisa morrer. Até porque a única condição para ressurreição, isto é, para renascimento, é a morte. A morte, o sepultamento, o luto, a dor. É impossível que haja ressurreição sem que se passe pela morte. E não poucas vezes, ao longo da nossa jornada, nós fomos tomando decisões, fazendo planos, não poucas vezes à luz de orações, à luz de revelações, à luz de profecias, à luz de sensações, à luz de entendimentos pessoais. E aí, 1 ano, 10 anos, 30 anos depois, percebe-se que aquela foi uma má escolha, uma má decisão, algo poderia ter sido feito diferente. Eu e a Lau comemoramos 41 anos de casamento esse ano. Eu falei, e aí, bem, tudo bem com você? Ela falou, tudo bem, mas algumas coisas eu faria diferente. Aí eu falei, eu também, não sou você não. A decisão era que seria com você. E eu disse, e você, bem? Ela me olhou. Não vou dizer o que ela respondeu. Mas provavelmente nós escolheríamos, eu a escolheria. Hoje eu a escolheria, acho que ela me escolheria. Mas os caminhos que nós fizemos, as decisões e escolhas que nós fomos fazendo, as geografias que nós fomos implementando às nossas vidas, poderiam ser outras. E não alteraria o querer de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre mim, a aprovação de Deus sobre mim, até porque Ele nos permite o não saber e não nos cobra isto. Disse a Marina aqui, e eu concordo plenamente com a Marina, para mim, o que Deus quer é só isso. Fica aqui comigo. E a mais linda das orações que alguém já orou foram aqueles irmãos de Emaús que disseram ao Senhor, fica conosco, Senhor, é só o que nós precisamos. Eu não quero outra coisa da Carol e do Felipe. A Carol é minha filha mais velha e o Felipe, eu não quero outra coisa deles senão o gosto que eles têm de ficarem perto de mim, sem me chantagearem, porque eu disse desde sempre para eles que o que eu tinha e o que eu viesse a ter, tudo é deles, e eles não precisariam me subornar para ter o que é meu, porque o que é meu é deles. E não poucas vezes nossas orações funcionam como uma espécie de subornos a Deus, tentando subornar Deus daquilo que Ele disse que já é nosso, e que o que mais Ele quer é companhia. Companhia. Lá na conferência da criação, antes, na eternidade, parece-me que o acordo da Trindade, quando decide pela criação e sobretudo da raça humana, era para companhia. Companhia. Então o que eu estou querendo dizer, e digo, e vou fechar, é que eu não sei qual é o tempo, o Sérgio falou isso aqui, eu não sei qual é o tempo de cada um, eu não sei qual é a estação da vida de cada um, não sei quais são os ciclos que você está enfrentando, não sei quais são os períodos, cada um de nós sabemos, eu sei bem qual é o ciclo atual da minha vida, qual é a estação da vida na qual eu estou, sei o que me trouxe até aqui, já identifiquei muitas coisas da minha história, mas uma coisa que me alegra é que eu posso refazer o meu script, eu posso refazer o meu roteiro, eu posso refazer
partir de agora, a minha história ainda acontecendo. Eu posso. O Senhor me dá essa possibilidade à medida que Ele disse que, durante a jornada, nem tudo nós saberíamos e não seria incomum que cometêssemos erros e trincássemos no meio do caminho. E a condição sine qua non para que a graça haja sobre nós e nós a percebemos é quando nós nos declaramos e nos encontramos trincados, porque a graça não atua em superfície muito lisa, ela precisa de trincos, de fissuras para penetrar e trazer de novo aquilo que é para o que Deus certamente nos criou. O que eu vim dizer aqui hoje e dizer para mim mesmo é: você pode refazer o script, você pode refazer o roteiro, e não se preocupe, quer saber? Quem vem atrás de nós consertando as nossas decisões erradas, as nossas escolhas erradas, nossas más, quem é que vem atrás de nós? Salmo 23, bondade e misericórdia vos seguirão todos os dias das vossas vidas, para que todos habitemos na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia vem nos meus passos, e vem refazendo, e vem tratando, e vem lidando, e me alcança a cada manhã, me estende essas duas bondosas senhoras, bondade e misericórdia, me convidam para mais um dia, levanta, elas me apresentam a graça, me apresentam a esperança, me apresentam o amor, me apresentam a compaixão, me apresentam a misericórdia, me apresenta aquilo que às vezes minha vida, se eu não a ela dou a atenção devida, acho que não tem mais chance. Mas a bondade e misericórdia me trouxe aqui hoje para dizer que há outros que sofrem as dores que eu tenho sofrido. E se Deus tem cuidado da Magali e da sua família, se Deus tem cuidado de vocês, Ele vai ter cuidado de mim também. Que Deus nos abençoe. E que se tivermos que fazer alguns reparos nos nossos scripts, não importa a idade que temos, faça-os, porque nós não temos a obrigação de chegar no momento da nossa vida em dizer que eu sei todas as coisas. Aliás, nossos mestres nos corrigiriam dizendo que aqueles que chegarem nesse ponto de dizer que sabem todas as coisas é porque ainda não sabem absolutamente nada. O script pode ser mudado. Meu filho é artista circense. Eles estão levantando um novo espetáculo da companhia. E outro dia ele estava me contando que tiveram que fazer uma mudança de rota na construção do roteiro. Falei, filho, e como é que é isso? Porque eles convidaram um diretor para trabalhar com eles, um roteirista para trabalhar com eles. Havia uma ideia primária do espetáculo. Aí o diretor botou os olhos, o roteirista botou os olhos e numa conversa nós vamos ter que mudar o rumo. E ele disse, pai, a gente muda. A gente muda. A vida é um grande espetáculo. E os scripts podem ser alterados muitas vezes, na certeza absoluta que o desejo de Deus, mais do que qualquer outra coisa que pode passar pela nossa cabeça, é abençoar a obra das nossas mãos. Ele deseja isso. Ele quer. Ele tem esse desejo permanente. Então, que Deus nos devolva. Vocês têm outra reunião hoje? Não, né? É que nem nós, né? Que legal uma reunião só, né? Depois toca a vida, né? Bora para a vida. Assim, que a gente retome a vida daqui a pouco, a agenda daqui a pouco e entre para a semana dentro. Com estas observações, de modo que não se sintam de maneira alguma fracassados, culpados, do tipo, de novo, e de novo, de novo, até o último dia, amém.
Que Deus os abençoe assim. Esse é o meu desejo de todo o meu coração. Eu queria orar com vocês. E se vocês puderem ficar em pé, eu gosto desse tocar, né? Eu já percebi que aqui não há problemas quanto a isso, né? De tocar um no outro, né? Então, se você quiser pôr a mão sobre teu irmão, tua irmã que está aí à direita, à esquerda, enfim, porque isso nos dá a ideia de que quando a gente estende o braço, não precisa ir muito mais longe que isso aqui, a gente toca em alguém e alguém toca em nós. E isso dá uma sensação de que nós não estamos sozinhos nessa história. Nós não fomos despejados aqui e não, nós estamos muito bem acompanhados. E no caso vocês aqui, muito bem mesmo. Eu queria orar com vocês assim, com o coração muito agradecido pela honra de estar aqui e pelo conteúdo que a mim foi distribuído, mercê do amor e da graça que Deus tem derramado sobre vocês. Pai, eu entrego a Ti, junto com os meus irmãos e irmãs nessa sala, nós então nos entregamos a Ti como uma oferta. Nós somos a oferta a Ti. E o nosso desejo é que sejamos convencidos por Ti de que somos uma oferta agradável ao Senhor, de que Tu te agradas conosco, de que Tu não estás tristes conosco, que Tu não deseja se distanciar de nós, nem está distante. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, sim, retire de nós e de cada um de nós essas sensações de distanciamento de Ti, porque nós entendemos que da Tua parte isso não é verdade. Verdade é que o Senhor nos deseja, e nos deseja mais do que nós Te desejamos. Então nós nos oferecemos a Ti, no restante de domingo, carregado de significados eternos, como foi lembrado aqui. Tu mesmo colocastes a eternidade dentro de nós. Então que o dia de hoje seja um dia de agoras eternos, muitos agoras eternos, para que entrem para a nossa história como um marco, como um emblema, para que, se for o caso e necessário, a gente mude alguma coisa no script e conte com a aprovação do Senhor. Nós oramos assim, muito agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos.